Mas nós continuando aqui a parte 2 da videoaula, é, com a unidade 1.0, controle de operação de combate a incêndio, vamos falar do método de detecção. Mas voltando à parte 1, eu falei no final lá da aula, que a bordo encontrava-se mangueira na superestrutura do navio e no convés principal, parte de ré, tudo, mangueiras de 1,5 polegada, o negócio de seu, desculpe aí o erro, o equívoco, né? Mas são mangueiras de 2,5 polegada, mangueiras de incêndio de 2,5 polegada, com 25 metros de comprimento, 2,5 polegada. E na parte interna, eu falei que era meia polegada, é 1,5 polegada, mangueira de 1,5, fora 2,5 polegada é mangueira de 1,5 polegada na parte interna, mais fina. Então desculpa aí o equívoco aí, estou consertando agora aí. E continuando nossas aulas aí, que eu disse que ia dividir a unidade de ensino em várias partes, né, para colocar na plataforma do EAD. Essa aqui é a parte 2 da aula, né? Vamos falar sobre método de detecção de incêndio. Um dos métodos de detecção de incêndio são os detetores de fumaça, que existe a bordo das embarcações, né? De acordo com a legislação. Esses detetores de fumaça, os equipamentos de combate a incêndio a bordo, do sistema de segurança e prevenção, né? Da parte de combate a incêndio, eles são colocados lá de acordo com a Organização Marítima Internacional e a Convenção Internacional, o SOLAS. Então eles seguem o regulamento internacional, que é obrigatório, tanto pelos países que fazem parte da IMO, da ONU, que tem que seguir esse regulamento e colocar a bordo dos navios esses equipamentos de segurança, tanto na parte de navegação como na parte de combate a incêndio, abandono. E o que mais está surgindo agora é isso, as convenções, MARPOL, por exemplo, né? Equipamentos que são colocados a bordo para detectar óleo, né? Que cai na água. Por exemplo, no navio lá tinha o medidor de antipoluição lá, que você, quando vai descarregar o navio, fazer a lavagem de tanque e vai jogar o óleo na água, no caso a água suja na água, tem que medir a quantidade de ppm de óleo que pode cair na água, que está dentro da legislação internacional. Então o aparelho lá, ele detecta se ultrapassar essa ppm em óleo e ele trava a válvula de descarga no costado do navio e para todas as bombas se ultrapassar o limite de óleo e vai para a água, que não pode passar determinado número de ppm de acordo com a MARPOL, regulamento da MARPOL. Então o aparelho lá, que tem lá no centro de controle de carga do navio, que é utilizado pelo imediato e o oficial de náutica do navio na operação de lavagem de tanque, e quando você está ultrapassando a determinada área lá fora, lavando o tanque, você pode jogar um resíduo de óleo na água de acordo com a legislação internacional, seguida por todos os membros da IMO, né? Organização Marítima Internacional, de acordo com a Convenção MARPOL. Então, e se ultrapassar esse limite de óleo, ele trava tudo e é registrada no papel. Quando o navio chega no porto, as autoridades competentes do tempo do terminal, como também até da Marinha, uma inspeção, pode chegar a bordo e pedir o papel para verificar se não houve ultrapassagem dos ppm lá, está dentro da legislação. Se houver ultrapassagem, o navio vai pegar uma multa e a empresa também. Então aqui o detetor de fumaça, os equipamentos de segurança são também colocados a bordo devido à legislação. Não é porque o armador quer, para a segurança do navio dele, claro, para a tripulação, mas é obrigatoriedade também, porque a inspeção que é feita no navio quando chegar em terra, ou durante a emissão de algum documento, certificado de segurança de construção do navio, certificado de segurança de equipamento, que tem a bordo de um navio certificado, eles também exigem que esses equipamentos sejam colocados e testados, que existe um livro de registro de manutenção e teste dos equipamentos de bordo. Toda semana é feito esses testes nesses equipamentos por causa da legislação internacional, que é o SOLAS, né? E outras legislações, outras convenções também. Então o detetor de fumaça tem a bordo lá em todos os compartimentos do navio, na parte interna, praça de máquinas, superestrutura, corredores. Só não tem dentro do camarote. Camarote de tripulação não tem detetor de fumaça, mas os outros compartimentos tudo tem. Então isso aqui é um dos métodos de detecção, né? Do princípio de incêndio a bordo. Sensores de alta temperatura.
Também são outro tipo de detecção. Sensor de alta temperatura tem na praça de máquina, navio de gases, LPG. Existe o sensor de temperatura também que aciona lá os SPRIC para iniciar o combate a incêndio no princípio de combate a incêndio, certo? No princípio de combate a incêndio. Sensor de temperatura tem, como eu já mostrei agora há pouco, os SPRIC, né? Que aí também existe outros tipos de sensores, que é os detetores, tipo detetor de fumaça. Às vezes tem detetor de fumaça que tem os dois juntos, tanto o detetor de fumaça como de alta temperatura. Primeiro ele detecta a fumaça, nesse tipo de detetor, né? Tem muito lá no shopping, por aí fora. Primeiro ele detecta a fumaça, aí aciona o alarme de combate a incêndio. O pessoal sai fora da área, né? Existe evacuação, todo o pessoal que se encontra dentro do compartimento. E também o detetor de sensor de temperatura aciona o sistema SPRIC. Quando chegar a determinada temperatura, a ampola vai estourar, o detetor vai alarmar, vai acionar a bomba e a bomba vai acionar o sistema de água para iniciar o combate a incêndio, né? Ou o princípio de incêndio. Sensor de aumento da taxa de temperatura também é outro tipo de sensor, que está conjuntamente com o detetor de fumaça. A cada vez que vai aumentando a temperatura, ele vai entrando entre outros métodos de combate a incêndio, no caso. Pode ser, ainda não vi esse tipo de sensor de aumento de temperatura, de taxa de temperatura. Eu já vi de alta temperatura o sensor, mas de taxa de temperatura, mas é o mesmo sistema, é a mesma coisa. Esse é igual a esse aqui. Tudo trabalha com a temperatura. Quanto mais alta a temperatura, ele vai acionando o sistema de combate a incêndio automaticamente. Então todo esse sistema tem que estar funcionando a contento, porque a cada semana é feita uma inspeção. Feita a inspeção em todo o sistema para evitar a falha no método de detecção de combate a incêndio. Grupos, brigadas de vigilância constante. Não basta ter todos os equipamentos hoje mais modernos. Hoje em dia tem nos prédios, hoje em dia na construção civil, a parte de engenharia, né, de segurança, de engenharia, na parte elétrica também, da engenharia, tem essa parte aí de segurança. Os arquitetos também desenham os prédios tudo com, aí já também a parte de segurança, tem a planta da parte de segurança, e que bota esses sensores de fumaça, detetor de fumaça, também de fechamento de porta, de ventilação, de ligamento do sistema de ventilação, ar-condicionado do prédio, tudo como tem no shopping, né? Quando tem um incêndio no shopping, desliga tudo, né? Fecha as portas das lojas todas, desliga a ventilação, deixa aberto só a saída de emergência, toca o alarme geral para todo mundo sair fora lá do shopping, né? E depois vem a detecção da temperatura e o acionamento do combate a incêndio, que é através dos SPRINC lá. Isso que acontece no shopping lá. Mas não basta só isso não, porque você já viu que no shopping, até a bordo do navio, nós temos o pessoal que está de serviço, né? E aqueles guardas que ficam no shopping, são os grupos brigados de vigilância constante. Eles não estão ali só para vigiar as pessoas não, no shopping. Eles estão também para fazer vigilância. Por exemplo, se uma pessoa está lá, a gente não sabe, está fumando dentro do shopping, joga uma bagana de cigarro numa lixeira lá, que tem papel, aí o vigilante do shopping passa lá e vê aquela fumaça, ele vai logo acionar o sistema de combate a incêndio, né? O princípio de combate a incêndio, ou ele mesmo vai fazer o combate, certo? É assim mesmo no navio. Nós temos os grupos brigados, o pessoal que está de serviço a bordo do navio, ele não está só de serviço porque ele está de serviço, ele também faz parte do grupo brigada de vigilância, porque nos treinamentos de combate a incêndio que tem a bordo do navio, nós falamos isso, pô. Nós falamos isso a bordo lá. Olha, o pessoal de serviço, eles são responsáveis também, se houver um princípio de combate a incêndio, é combater o incêndio na hora. É claro que não vai combater um incêndio já com muito vulto, um incêndio maior, que ele não tem a condição de combater o incêndio. Mas se tiver um princípio de incêndio e tiver o material necessário, o equipamento, de acordo com a classificação do incêndio, A, B, C, D ou E, ou K, que é o incêndio na cozinha, classe K, você pega o extintor apropriado e vai lá e apaga o incêndio. E aciona o alarme geral, que é para a tripulação ficar sabendo.
comunica para o comandante, comunica para o chefe de máquina, no caso do pessoal da máquina, né? E essa que é a vigilância constante que tem que ter lá na praça de máquina do navio e na parte do convés principal, certo? Principais acessórios de combate a incêndio que tem a bordo, né, de nossas embarcações mercantes: sistema fixo tais como de água, espuma e CO2, né? Você sabe que existe esse sistema fixo aí de combate a incêndio. Você pode acionar ele manualmente, ou ele também pode ser acionado automaticamente. Tem aqui a foto do sistema fixo de espuma, né? Onde aqui tem um tanque onde colocado o LGE, o líquido gerador de espuma. Todo navio tem um compartimento que tem esse sistema fixo de espuma, que ele fica na superestrutura, e a entrada da porta de combate, esse sistema na parte externa do convés principal, convés de tombadilho, desculpa, no convés principal, no convés de tombadilho, na superestrutura. Aí tem esse compartimento, você entra lá também. Às vezes está no convés principal, na parte interna da superestrutura, logo na subida da escada lá do convés principal. Embaixo tem uma porta lá que tem um sistema fixo de espuma. Tem um tanque de GE que coloca o líquido gerador de espuma, que é muito caro esse líquido, que a empresa paga para colocar lá. E aqui são as redes, né? Onde sai lá aqui o tanque, onde é feito o acionamento, onde sai o material do LGE para ser colocado para apagar o incêndio através da espuma que apaga o incêndio por abafamento, a espuma. Então esse do sistema. Outro sistema é o sistema fixo de CO2 e o SPRIC também, que é por água. Mais tarde a gente vai falar sobre esse sistema aí. Nós vamos até passar vídeo também durante os slides, assim como tem esses links em branco aqui que aparecem as fotos. Também tem vídeo que eu boto aqui nos links dentro do PowerPoint. Extintor portátil de água, espuma, CO2 e pó. Esse extintor portátil está espalhado por todo o navio de acordo com o plano de segurança. Plano de segurança, ele tem todos os compartimentos do navio, todos os convés. É um quadro onde está dividido todas os convés do navio e a localização de todos os equipamentos de combate a incêndio, com o símbolo da IMO. Aquela simbologia da IMO é colocada no plano de segurança, onde aí tem o desenho do extintor de portátil de água, de espuma, de CO2, bateria de CO2 e etc. As mangueiras de incêndio, a localização, passadiço, convés principal, convés tombadilho, praça de máquina, convés superior, convés do comandante. Todos esses compartimentos no plano de segurança tem extintores espalhados para você combater um incêndio, a tripulação do navio. Por exemplo, aqui tem um extintor de CO2 de 6 kg, né? Aqui está a mangueira, e aqui onde sai a descarga do CO2. Aqui está as instruções do extintor. Aqui tem que ele é classe C, né? Classe A, B e C. Extintor de CO2 pode apagar um incêndio na classe A, classe B e classe C, mas ele é mais designado para equipamentos elétricos, porque o extintor CO2 não conduz eletricidade, porque é um gás inerte, né? O dióxido de carbono. Então esse classe C aqui, o extintor de CO2, ele apaga incêndio por quadro elétrico. É claro que mesmo sendo CO2, isso é de plástico, não tem perigo de você pegar choque elétrico. Você vai apagar incêndio na parte elétrica, você tem que desenergizar o equipamento, seja ele o extintor que for, a água pressurizada for usar. Claro que você não vai usar um extintor de água pressurizada no quadro elétrico energizado, vai pegar um choque, vai morrer eletrocutado. Mas é bom desligar logo a parte elétrica para evitar a continuidade e o aumento do incêndio. Além de você evitar de pegar choque, você também vai evitar o aumento do curto-circuito, o incêndio. Então, use o extintor de CO2. Está aqui a localização do extintor, né, no compartimento do navio, o número dele de acordo com o plano de segurança.
aqui perto, deve estar aqui pro lado direito, que não saiu na foto, o adesivo do extintor, de acordo com a IMA. Equipamento móveis como de espuma, CO2 e pó. Além de ter todo esse sistema lá a bordo, sistema fixo de espuma, água, fixo, sistema fixo também, de CO2 que fica no compartimento lá, na superestrutura. Todas as garrafas, são 105 garrafas. Tem compartimento que são 105 garrafas, tem compartimento que são 108, depende do sistema do fornecedor. A fábrica do sistema fixo depende da bateria e também do tamanho da praça de máquina, né? Número de garrafas que tem lá, de 45 kg de CO2, que é disparado automaticamente para a praça de máquina. Então existe sistema fixo para praça de máquina, existe sistema fixo para casa de bomba, existe sistema fixo para o compartimento do paiol doméstico, lá que são sistema fixo de paiol doméstico na proa, são 2 garrafas de 45 kg, é acionado manualmente lá, é acionado manualmente. No compartimento da casa de bomba, do navio de tanque, do navio petroleiro, é acionado automaticamente ou manualmente. E no sistema fixo que vai para a praça de máquina é acionado automaticamente ou manualmente, certo? Aqui o equipamento de espuma móvel são aquelas carretas que tem aquelas rodas que ficam na praça de máquina, que você pode levar. O CO2 também e pó existe também na praça de máquina e no convés principal. Então essas carretas existem lá no convés principal, pelo menos uma, que ela fica às proximidades do manifold, né? Principalmente a carreta de espuma, né? Ou de pó químico, fica perto do manifold, as proximidades amianal do navio ali, para ser usada na hora se houver algum incêndio lá no manifold. Incêndio nas acomodações. Falamos nos incêndios da praça de máquina, dos métodos, né, os equipamentos para ser utilizados, os métodos, né, e a parte de o que causa os incêndios na praça de máquina. Agora vamos na segunda parte daquele requisito, naquele quesito lá que é de acordo com as estatísticas, né? Incêndio nas acomodações depois da praça de máquina. Quais são as principais causas, né? Nós já vimos na praça de máquina a principal causa, então a gente vai ver agora nas acomodações. Esse curso de combate a incêndio do ECIA, o CEBINC, que é básico, que vocês já fizeram lá antes de embarcar no navio, logo na primeira situação que você tirou a tua carta de habilitação, você tem que ter o CEBINC, de acordo com o que manda a Norman e o STCW, né? Que é a Convenção Internacional que trata do ensino profissional marítimo, mundialmente, internacionalmente falando. Você tem a tua habilitação, você fez o CEBINC. Então, porque para você fazer esse curso do ECIA, você tem que ter pré-requisito de curso do CEBINC, né? Um curso básico. E aqui nesse curso de ECIA você está tratando, que é especial de combate a incêndio, na parte teórica, no caso, que é o EAD, a distância, para você se especializar mais no combate a incêndio, teoricamente falando, e depois divulgar isso a bordo, nos treinamentos, para que você possa ter mais conhecimento sobre determinadas áreas do navio que estão sujeitas ao incêndio. Como, por exemplo, nós estamos dividindo aqui em partes, né? Incêndio nas acomodações, já falei da praça de máquina. E depois nós vamos falar sobre outros procedimentos que de acordo com o sumário você vai ver durante esse curso. Principais causas: ignição de material de fácil combustão nas acomodações. Quais são as materiais de fácil combustão que tem nas acomodações? A classificação: madeira, colchão, materiais elétricos, televisão, materiais tipo papel, bolsa de viagem, roupa. Às vezes a pessoa pensa assim: eu tenho material aí no camarote, tudo, leva material com, por exemplo, bebida alcoólica. Não pode. Lá na Petrobras existe agora o contrato, né? Desde quando eu entrei lá em 2000, não, 1900 nem me lembro mais, antes de 2000 que eu entrei na Petrobras lá. Assina um documento lá que você não pode usar bebida alcoólica e fumar a bordo.
contrato de trabalho, você assina lá um termo de compromisso que você não pode, com a empresa, que você não pode usar bebida alcoólica, porque faz exame de sangue lá. De vez em quando eles mandam lá um documento lá, um material lá para você fazer um exame e mandar lá para Petrobras. Eles mandam para São Paulo, para USP, para verificar se você é alcoólatra. Então você não pode levar bebida a bordo, que é inflamável, pô, botar no camarote, né? Então uma das causas de incêndio também é a pessoa que leva bebida alcoólica, que é proibido. Se alguém pegar lá o comandante numa inspeção dessa de camarote, lá imediato, bebida alcoólica, desembarca o cara vai para a empresa, é demitido, porque você assina um termo de compromisso com a empresa que você não usa nem álcool nem droga. Quanto ao cigarro, não existe termo de compromisso quanto ao cigarro, mas existe lá hoje em dia no navio áreas de fumante. Então nós dividimos o navio lá, um compartimento, um salão, isolamos um salão só para o fumante. Então só lá que a pessoa pode fumar. Tu é fumante, tu gosta de fumar, aquele negócio todo, então vai fumar lá no compartimento de fumante. Não pode fumar no camarote nem nos outros compartimentos do navio, muito menos no passadiço, no local de trabalho. Então esses são ignição de material de fácil combustão, nós temos a bordo do navio. E vamos falar aqui um pouco sobre isso. O fogo está intimamente ligado à evolução do homem na face da Terra. Está presente a cada momento nas mais diversas atividades. Controlado é essencial à vida. Sem controle, transforma-se em incêndios causadores de destruição e morte. O propósito deste segmento de vídeo é fazer com que você conheça melhor o fogo e as condições necessárias para que ele ocorra. Desse modo, saberá quais os processos mais indicados para apagá-lo. Isso é fundamental para o combate a incêndio. O fogo surge quando existe a combustão. A combustão é uma reação química simples que se caracteriza por alta velocidade e grande desprendimento de luz e calor. Para que ela se processe, é necessário que estejam presentes o combustível, todo material suscetível de entrar em combustão, o comburente, o oxigênio contido no ar que respiramos, e temperatura de ignição, que é a temperatura necessária para que se inicie a combustão. Este triângulo permite visualizar os três elementos essenciais para que haja combustão. Quando os três lados estão presentes, forma-se o triângulo do fogo. Havendo a presença de apenas dois elementos, não ocorrerá o fogo. Assim, ao se retirar qualquer dos lados do triângulo, o fogo cessa. Esta é, em essência, a técnica de qualquer processo de combate ao incêndio. Vamos analisar cada um dos lados do triângulo para verificar como poderemos atuar praticamente para fazer cessar o fogo. O combustível, como sabemos, é tudo aquilo capaz de entrar em combustão. Chama-se de combustível tudo que queima na atmosfera. Entretanto, até o aço que não é considerado um combustível pode, na forma de palha fina, queimar com grande rapidez e desprendimento de luz e calor. Os combustíveis podem ser alguns deles mudam de estado para queimar. A parafina, por exemplo, passa do estado sólido para o líquido e o que se queima são os vapores que se desprendem. Na vela, a chama não se origina no pavio, mas um pouco acima dele, ou seja, na coluna gasosa gerada pela parafina. Apagando-se a vela com cuidado, podemos reacendê-la aproximando-se uma chama acima do pavio. Enquanto o pavio está quente,
continuam a se desprender vapores inflamáveis da parafina. Os combustíveis líquidos podem ser classificados em voláteis e não voláteis. Os voláteis são aqueles que desprendem vapores capazes de se inflamar à temperatura ambiente. Necessitam de armazenagem especial. Os não voláteis necessitam aquecimento para se inflamar. É o caso de certos óleos combustíveis. A retirada do combustível para extinguir um incêndio, na maioria das vezes, não é praticável. Entretanto, aquele que vai combater um incêndio deve sempre considerar que a retirada do combustível pode limitar o vulto do incêndio. É o caso típico de incêndio em mata, onde são abertas clareiras para debelar o incêndio. Por falta de combustível, o fogo se apaga ao atingir a área limpa. Em um incêndio alimentado por combustível líquido ou gasoso, o simples fechamento de uma válvula de interceptação apaga o fogo devido à falta de combustível. A retirada do comburente, que ao se combinar com o combustível possibilita a combustão, é o método clássico de extinção de incêndios. O principal comburente, como já foi dito, é o oxigênio contido no ar. Então, se conseguirmos isolar o oxigênio do combustível, o fogo se apaga. É o processo conhecido por abafamento. Esta outra experiência demonstra o que dissemos. O CO2 é um gás inerte que não alimenta a combustão. Lançado sobre o fogo, afasta o oxigênio do ar de junto do combustível e faz cessar a combustão. Do mesmo modo, a espuma lançada cria uma película que isola o ar do combustível, apagando o fogo. É necessário que se saiba que existem combustíveis que podem queimar mesmo no vácuo. Para o combate ao incêndio nesses casos, é necessário que se crie uma condição especial que atua em nível molecular, alterando-se a cadeia de reação existente entre o combustível e seu comburente estrutural. Essa afinidade química existente entre combustível e comburente pode ser considerada como mais uma condição para a existência da combustão. Isso poderia fazer nosso triângulo evoluir para um quadrilátero do fogo. Como a reação em cadeia só aparece em raríssimos materiais, ficaremos com o nosso triângulo, que permite melhor memorizar os elementos básicos necessários à combustão. Veremos em seguida como podemos atuar no triângulo no seu lado referente à temperatura. A combustão só é possível quando o combustível atinge sua temperatura de ignição. Somente ao atingir essa temperatura é que o combustível queima. A temperatura da chama que se aproxima faz o combustível atingir sua temperatura de ignição. É fácil concluir que se abaixarmos a temperatura de um combustível ou da região onde seus vapores flutuam abaixo da temperatura de ignição, a combustão cessará. Esse é o segundo método básico de extinção de incêndios, conhecido como resfriamento. É o método mais antigo de se apagar incêndios, e seu agente universal é a água. A água, entretanto, nem sempre pode ser empregada. Nos incêndios de combustíveis líquidos, a água usada de maneira inadequada aumenta as proporções do fogo. Do mesmo modo, em incêndios de material elétrico, não se deve usar a água, porque ela é a condutora da eletricidade. Essa experiência mostra isso. A água conduz a corrente elétrica que acende a lâmpada. Como condutora, a água provoca curtos-circuitos e pode levar a corrente até o homem que a utiliza para combater o incêndio. Vimos neste segmento o que é a combustão, quais os elementos necessários para que ela ocorra e os processos para interrompê-la.
No próximo segmento, passaremos a tratar do incêndio que, em essência, é uma combustão não controlada. Então vemos aí no vídeo os princípios de incêndio, o método de contenção do incêndio, os métodos, né? E as classificações. Os métodos é abafamento, resfriamento e retirada do material de combustão. O abafamento você faz aí com extintor de espuma ou os outros tipos de extintor, como o CO2 também pode fazer abafamento, resfriamento através da água, né? Extintor de água pressurizada. E o extintor de pó químico por abafamento. E espuma também por abafamento. Outra principais causas também de incêndio a bordo: cigarro, fósforo, incluindo o depósito de bagagem acesa no carro. Eu falei agora há pouco. Da bordo com o pessoal lá do navio petroleiro, a maioria não fuma, devido a essa situação aí de navio ser altamente inflamável. E mesmo assim está escrito na superestrutura, quando você entra no convés do navio lá, está escrito lá em inglês, no smoking, ou não fume, né? Em letras garrafais vermelhas na superestrutura de vante da entrada do navio, no convés principal, na superestrutura. No smoke, não fume. No smoke, não fume, né? Não fume. Então não é possível que a tripulação vai lá vai fumar dentro do camarote. Existe área para fumante a bordo lá. Outro método também outra causa também de incêndio é o produto testes adjacentes a superfícies aquecidas, como lâmpadas e outros equipamentos elétricos. Isso é nas acomodações. Produto teste que ele está falando é pano, esses negócios. No camarote você tem aí o travesseiro, né? Uma roupa, sei lá, próximo a uma lâmpada quente, um ferro de passar roupa, certo? Aí pode ser que entre em ignição esse material aí, caso o incêndio também nessa parte das acomodações. Defeito e sobrecarga no sistema elétrico. Não tem a bordo lá esse tipo de coisa em camarote lá, salão. O pessoal tem a mania de colocar essas tomadas de vários pinos, né? Numa única só, ligar vários equipamentos elétricos, televisão, som, carregar celular. Aí às vezes deixa no camarote, desce para a praça de máquina, sobe para o passadiço, vai para o convés trabalhar e esquece esse equipamento elétrico no camarote ligado. Aí pode ter um curto-circuito lá e vem a entrar em combustão esse material lá também, lá nas acomodações, no camarote. Então tudo isso a gente verifica lá durante o combate a incêndio, lá durante o treinamento, as palestras. Eu falo disso aí tudo, nós falamos, né? Você agora vai ser responsável quando terminar o curso, chegar lá no teu rebocador, lá no navio, na plataforma, você vai ser encarregado de segurança e salvatagem a bordo. Você vai dar essa palestra aqui e vai explicar que você não pode, e nas inspeções que tiver a bordo lá do navio, os camarotes, a gente verifica isso, essas tomadas ligadas lá com vários equipamentos. Da lavanderia, então, na instalação incorreta de secador ou falha na sua manutenção e limpeza. Isso aqui também faz parte lá, o taifeiro, que é responsável lá pelo material, né? É o pessoal que usa também a lavanderia que tem a bordo, as máquinas lá de lavar roupa, às vezes são elétricas, são a vapor. Verificar se não estão com problema elétrico lá e comunicar para o chefe de máquina para imediato, pro carregado de seção, porque esse material tem que ser feito uma manutenção. Método de contenção de incêndio nas acomodações: abafadores e porta-corta-fogo. Nós já vimos aí, essa aqui é a porta corta-fogo que tem as acomodações, né, que não pode estar aberta, né? Esse macaco aqui tem que estar atento para ele lá a bordo. Você que é encarregado da segurança, que for lá para o seu navio, quando essa porta não está fechando, está aberta, com o navio balançando, às vezes ela abre, é porque esse macaco aqui está com defeito. Se a porta não vedar, não fechar por pressão do macaco, esse macaco tem que trocar ele, ou então tem que fazer manutenção.
Então existe aqui um ajuste que você usa uma chave de engate, chave de encaixe, né? Uma chave de boca e faz o controle dele aqui nas artes. Tem um negócio de um controle de pressão dele aqui. Você movimenta a arte dele lá e faz com que ele fique com mais pressão. Para abrir a porta você tem que fazer força, não muita, tem que abrir a porta. E largar a porta, ela tem que fechar e vedar. Se ela estiver abrindo por qualquer coisa, tem que trocar o macaco ou fazer a manutenção do macaco. O macaco que fecha a porta aí. Sistema de borrifo. Também. Apesar de navio no compartimento, né? Aqui no caso é no convés principal do navio LPG. Essa foto que eu botei aqui. Mas sistema de borrifo na parte interna da superestrutura não existe no navio mercante normal, no caso, né? Carga geral, full container, petroleiro, a não ser o LPG que tem no convés, como eu estou dizendo. Eu já fui no navio LPG, nunca trabalhei no navio de gás, porque eu não tenho um curso de gás. Mas eu já fui a bordo do navio lá, fazer visita no navio da Petrobras, tem um sistema de borrifo lá. Construção com materiais que retardam a ignição. Também, materiais, isso aí está de acordo com o SOLA, né? As estruturas que são feitas no navio, a parte interna, achapeamento, tudo são feitos, que nós vamos ver mais tarde, durante o curso, como é que é feita a construção dos navios no estaleiro, e os tipos de chapa que tem que ser feito, e os testes que são feitos na chapa, que retardam a ignição, pela combustão desse material aí. Revestimento do convés com material à prova de fogo. Quer dizer, as tintas que são pintadas no navio costado, superestrutura, parte interna, né? O acabamento interno, material que é feito no navio, revestimento, então também tem que ser colocado à prova de fogo. Existe também quando você tirar a antepara, no estaleiro você vê isso, quando é retirada a antepara que vai se trocar no navio por outra antepara que é material à prova de fogo, que todos eles são à prova de fogo, tem uma camada de tipo assim, um material de amianto, né, que fica revestindo entre a chapa de ferro e a material de madeira, né, que é feito a parte interna dessa superestrutura, forramento, para dar um acabamento, né? Existe um material à prova de fogo lá. Mobília fabricada com material à prova de fogo. Quer dizer, isso vai depender muito do armador, o gasto com manutenção, com a fabricação do navio. Isso aí vai colocar uma mobília à prova de fogo. O material que a maioria dos navios que eu viajei, no caso, dá como exemplo, né, que eu conheço o material todo, todos os navios que eu embarquei, a maioria, é madeira comum, igual como você tem na sua casa, a mobília, tudo. Não é prova de fogo não, né? Porque para botar material à prova de fogo no navio tem que gastar muito dinheiro, o armador, certo? Então já tem todo o sistema de combate a incêndio de primeira linha que foi gasto para manter a manutenção do navio à prova de fogo, né? Evitar o incêndio, os equipamentos de combate de incêndio são caríssimos, né? Às vezes o armador não acha necessário no estaleiro colocar o material à prova de fogo, as mobílias, e vai aumentar o valor da fabricação do navio, né? Método de detecção, detetor de fumaça, é o mesmo também da praça de máquina, detetor de fumaça. Fumaça bateu aqui, tem um sensor, aqui nesse corpo dessa estrutura aqui tem uma luz. E aqui entra a fumaça. Quando a fumaça entra aqui, tem um circuito eletrônico e tem o LED. Quando o LED atua a fumaça no LED, que é de luz, a fumaça embaça o LED e aciona o circuito. E a lâmpada externa aqui, ela acende quando o detetor está funcionando. E vai alarmar o sistema de alarme geral do navio, né? Então a fumaça entra no detetor, aciona o circuito de LED interno, a célula, né? Tem uma célula aqui dentro, e aciona o circuito elétrico que acende a luz, que você sabe que é o detetor que está funcionando com fumaça que está acionando ele. Sem contar que existe na CCI, na Central de Controle de Incêndio do navio, que existe no
no convés superior, próximo do escritório do navio, a maioria dos navios são assim, existe uma central que existe parte elétrica de visualização através de LED ou eletrônica mesmo, com painel eletrônico digital, da localização de todos esses materiais de sensores, tanto de detetor de fumaça como de temperatura. Quando eles são acionados, você vai lá para esse compartimento, abre e vê qual foi a célula e o local onde ela foi acionada. Então você vai direto lá. Você não vai procurar o navio todinho, qual foi a célula que foi acionada, que são várias, são muitas. Cada compartimento do navio tem várias. Corredor, né, do navio, praça de máquina tem um monte. Então, quando toca o alarme, você vai logo na CCI, ou na Central de Controle de Incêndio, né, e verifica qual foi a célula no painel lá que foi acionado a célula do detetor de fumaça. Então você sabe a localização de onde é que está o incêndio, né? Sensores de temperatura é a mesma coisa. Também tem lá na CCI, tem a localização dele através do painel, o sensor de temperatura que foi acionado. Patrulha, grupo de brigada, é a mesma coisa também na praça de máquina. Quem está de serviço do navio, ele está responsável pelo navio todo. Existe o pessoal do convés, que é responsável pela parte do convés e superestrutura, e o pessoal da praça de máquina, que é o grupo de brigada e que trabalha lá, os oficiais de serviço do horário, os marinheiros de máquina, moça de máquina, que trabalha junto com os oficiais de máquina na máquina, estão responsáveis também pela essa verificação aí de detecção de algum incêndio, né? Às vezes, falar aqui uma parte prática que aconteceu também comigo a bordo do navio, várias vezes, durante estar embarcado, que é incrível que acontece essas coisas. Na cozinha tinha uma chapa elétrica, lá no navio que eu estava. Eu tirava o serviço 0 às 4 e o pessoal da máquina 0 às 7. E eles têm o costume de uma máquina ficar mais perto da cozinha, eles sobem pela aquela saída de emergência da máquina, né? E vão bater lá na cozinha e vão fazer a sua comida lá. Alguém da máquina foi lá na cozinha e fez lá um hambúrguer, fez o seu retetel lá, né, para comer um suco e tal, levar lá para a máquina, lá para CCM, né, Centro de Controle de Máquina, levar comida para lá, pô. Só que o cara começou a fazer um serviço lá na máquina e esqueceu a chapa ligada lá na cozinha, e lá estava cheio de hambúrguer que ele tinha deixado lá, ó, tá entendendo? É isso que eu digo, essas falhas assim que a gente tem que evitar lá, que nós estamos em alto mar, pô. Se o navio pega fogo, bombeiros somos. Quem é o bombeiro? Nós mesmos. Vai chamar bombeiro em alto mar? Não tem como, pô. Nós fazemos esse curso justamente para isso, para evitar que o navio pegue fogo e a gente morra também, né, cara? Temos família aí para tomar conta, todo mundo sabe disso. O cara deixou lá tudo ligado lá quando eu desci 4 horas da manhã, cara, aí eu fui lá, eu tinha mania de sair do serviço, olha só, e tomar água antes de dormir, eu tomar um leite. Fui pra lá, pra copa lá, nossa copa dos oficiais lá, pro salão, para tirar o leite da geladeira. Quando eu cheguei lá, no corredor já tava o fumaceiro, já estava quase chegando perto do detetor de fumaça, que ficava na entrada do compartimento lá do salão de refeição dos oficiais. O detetor bem na porta lá. Quando eu abri a porta, a fumaça saiu, mas não foi pro detetor. Aí aquela fumaça lá dentro, todinha dentro do compartimento lá de comida lá, onde a gente almoçava lá. Aí eu vi, era a chapa que estava pegando fogo lá, o pão, ó. Chegou numa temperatura de ignição, o pão. Aí eu fui lá e desliguei a chapa. Aí peguei o extintor de incêndio e taquei no pão dele lá. É o jeito, porque eu peguei o CO2 que estava na cozinha. Aí liguei lá para a máquina. Aí não deu outra. Eu tive que falar com os caras lá. Aí no outro dia teve uma reunião lá, todo mundo no salão. Eu tive que expor a situação lá pro comandante, pro chefe, principalmente pro chefe, né? Não sei. Faltou pouco pro cara desembarcar lá. Deixou o pão pegando fogo lá na copa, lá na cozinha.
Então essa patrulha, grupo e brigada é para isso, é para verificar essas coisas. Quer dizer, não é para deixar o pão pegar fogo lá na cozinha e para a máquina trabalhar, é para ele verificar se na cozinha não tem problema nenhum. Não está pegando fogo a cozinha e acionar o sistema de combate a incêndio, acionar o alarme geral. Pô, o cara fez o contrário e deixou o negócio pegando fogo lá, pô. Eu é que fui fazer o negócio lá, na hora que eu desci, se eu posso ir direto pro camarote, vou dormir. O navio tava pegando fogo lá, pô, entendeu? Lá eu ia ter que combater incêndio, acionar o sistema, ou qualquer um, de combate a incêndio. Quer dizer, não tem mínimas condições, né? Principais acessórios: sistema fixo como hidrantes e mangueiras. É um dos principais acessórios aí para combater um incêndio. É o sistema fixo, hidrante e mangueira, como eu falei agora há pouco. Cada compartimento lá no subestrutura existe aqui o material para combater o incêndio. Então essa aula aqui é a parte 2, né? Está falando agora aí sobre a parte aí de incêndio tanto da superestrutura. Vamos passar agora para a parte 3.